Eu sou a vida. Como você pode destruir tudo isso? Por que uma pessoa deveria estar no topo da montanha e depois nas profundezas? Resposta: essas experiências de altos e baixos são naturais. Nunca na história do mundo alguém esteve no topo da montanha e ficou somente lá. Até mesmo Jesus, em um momento, teve que retirar-se por 40 dias. Mas através do estudo e prática de meditação e da vida inspiradora, você aborda um nível que não é o topo da montanha, mas é um lugar de autoentendimento. Os graus de altos e baixos são o resultado de nossas experiências humanas, e a consciência que devemos alcançar é aquela que não reage às experiências humanas subindo muito alto nem descendo muito baixo. A consciência crística que Jesus teve não era deste mundo, e mesmo não sendo deste mundo, operou como sua experiência humana. Seu estado de consciência tornou-se atuante como consciência individual e poderia ser aplicado às coisas deste mundo, embora ele mesmo tenha dito que seu reino não era deste mundo. O místico hindu pode deixar seu corpo morrer e pode chamar isso de demonstração espiritual, na medida em que o reino dele não é deste mundo. Mas Jesus disse: meu reino não é deste mundo e, portanto, eu levanto meu corpo até aquela consciência onde meu reino está e eu mostro meu corpo como um corpo espiritual. Esta grande verdade é a iluminação. Este é um mundo de realidade. Aqui está o mundo da realidade. Aqui e agora está o reino de Deus. Isso não é uma ilusão. Isto é o reino de Deus. A maneira como olhamos para isso, o que vemos através dos nossos olhos, essa é a ilusão, mas o mundo em si é a realidade. É por isso que não curamos ou melhoramos isso. Nós apenas mudamos nosso conceito disso, porque em si é perfeito aqui e agora. Você é o próprio Cristo de Deus, a própria vida de Deus manifestada. Nós vemos você através dos olhos do conceito humano, imperfeito, mas você é perfeito. Um místico hindu olha para essa ilusão, fecha os olhos e diz: isto não é realidade. Mas isso também não está correto. Isso que você vê não é ilusão. A ilusão é a maneira como você vê. Quando você vê uma ferrovia, isso não é uma ilusão. A ilusão está em ver os trilhos se unindo no horizonte, mas os trilhos, eles mesmos, são muito reais. Você não é uma ilusão. Você é a presença de Deus. Mas o que nós estamos vendo com nossos olhos é ilusão. Estamos vendo um conceito ilusório de você. Então, o que nós temos que mudar? Você ou o nosso conceito de você? O místico hindu diz: este mundo é ilusão, então eu não me importo em curar o corpo. Mas o corpo não é ilusão, é o templo de Deus, de acordo com o ensinamento de Jesus Cristo. Nunca nos esqueçamos disto. Este é o universo espiritual. Este é o reino de Deus, e a ilusão não é este mundo, mas o conceito universal deste mundo. O único lugar que este conceito deve e pode ser mudado está no pensamento dos praticantes. Quando o conceito é curado no pensamento do praticante, o paciente responde. Por quê? Porque o pensamento do praticante é o único lugar onde ele pode observar a ilusão. Quando chegamos a um desejo de entender o reino espiritual, podemos esperar ver o aumento da compreensão tomar forma como condições melhores. Nós entramos e pedimos o reino espiritual, então aparece exteriormente aqui e agora. Quando não aparece, é porque sua visão interior ainda não foi mudada. A luz do Cristo ainda não o tocou. Veja o mundo como espírito. Ver isso como matéria é a ilusão. O mundo não é matéria. Isto é um universo espiritual. Pecado e doença não são fatalidades. Eles são ilusão ou conceito mortal. Uma vez que você vê isso, você nunca mais vai tentar curar o lado de fora, como se realmente fosse algo que você pudesse curar. Pergunta: você vai falar sobre gratidão? Resposta: a gratidão tem sido muito enfatizada no sentido de ser grato pelas curas e pela ajuda. Quando a gratidão é entendida corretamente,
é uma parte importante disso ou de qualquer ensino espiritual. Em nossa ignorância humana, vemos pecado, morte, falta, doença e limitação. Através do nosso estado de consciência iluminado, vemos a realidade como ela é. Seria uma pessoa triste de fato quem não tem um senso de gratidão por qualquer coisa ou quem quer que seja que o levante até ver a realidade. Eu já disse antes, ao falar do dízimo, que onde o dízimo ou a gratidão são expressos na esperança de uma recompensa, é uma farsa. Quando a gratidão ou dízimo tem a ver com a expectativa de algum bem no futuro, então é inútil. Mas quando a gratidão é expressa ou o dízimo é praticado por ter recebido uma iluminação ou por uma certa medida de compreensão que tenha chegado ou uma melhoria que veio através da compreensão, então é gratidão verdadeira. Quando uma pessoa dá dízimo de sua renda em 10, 5 ou mesmo 1%, por um puro senso de gratidão pelo que ele recebeu de luz e a manifestação dessa luz em sua experiência externa, esse sentimento de gratidão é espiritual em qualidade. Mas quando a gratidão é atingida com um sentimento de egoísmo, no sentido de que, se eu sou grato o suficiente e pago o suficiente, o bem virá para mim. Então essa gratidão é loucura e talvez fosse melhor não ser expressa. A gratidão, especialmente quando expressa no dízimo, tem outro significado. Quando uma pessoa pode tirar uma porcentagem de seus ganhos e dizer: isso não veio de mim, isso é parte do que Deus está gastando para sua própria atividade. Eu sou meramente o agente de transferência para isso. Aquela sensação de dízimo e gratidão logo se revela como ganhos, oportunidades e rendas melhores. O dia está chegando quando não apenas daremos à nossa igreja ou atividade espiritual alguma parte de nossa renda, sentindo que somos os agentes de transferência para o apoio de Deus de sua própria atividade, mas nós deveremos tomar essa mesma atitude com respeito a toda demanda que é feita sobre nós. Se uma demanda é feita em cima de nós para o apoio de nossa família, por um presente para alguém em seu aniversário, por algum ato de caridade ou mesmo para o nosso imposto de renda, e se podemos pegar a ideia de que essa demanda não está sendo feita sobre nós como uma pessoa ou por nossa renda, mas que é feito para Cristo, para o qual nós somos, atuando como agente de transferência, vamos encontrar abundância fluindo para nós e para fora de nós. O suprimento aparece de muitos caminhos para satisfazer essas necessidades. Nunca devemos aceitar qualquer demanda como sendo feita sobre você ou sobre mim como pessoa, mais do que nós aceitaríamos uma demanda sobre nós pessoalmente para a cura. Quando você pede a um praticante uma cura, você sabe que ele não está lhe dando nada de si mesmo. Ele simplesmente descansa em sua compreensão ou estado de consciência espiritual, que então aparece como cura do corpo ou da mente. Da mesma forma, o dinheiro não é menos espiritual que a verdade. Se uma vez podemos ver que Deus é a substância subjacente de tudo que está aparecendo à nossa consciência, que tudo que existe é a nossa consciência se desdobrando, revelando-se em forma individual, por que não o dinheiro ser tão infinito e tão abundante quanto as folhas das árvores? O ponto que estamos enfatizando é que Deus é a consciência do indivíduo e que a consciência está desdobrando a infinitude de seu próprio ser como pessoa, lugar ou coisa. Isso é tudo, sua consciência se desdobrando. Se entendermos isso e se não definirmos nada dizendo isso é material ou aquilo é material, e se uma vez chegarmos a perceber que Deus, nossa consciência individual, é infinito e é tão infinito em expressar e manifestar dinheiro quanto o que está crescendo em nossos jardins, nesse grau nós superaremos qualquer senso de limitação em nossas finanças. Vamos esclarecer essas coisas. Vamos eliminar a crença de que uma parte do nosso mundo é espiritual e a outra é material. A mesma coisa se aplica ao corpo. Vamos voltar para Jesus ensinando que Deus é a mente, alma e vida de todos os seres e que o corpo é uma forma de vida. Se o corpo é isso, então pães e peixes também são formas daquela vida, e assim é o ouro nas bocas dos peixes. Gradualmente, então, chegamos à realização do Espírito como a única substância.
É uma espécie de choque para a mente humana dizer que dinheiros e batatas e pedras são espirituais. No entanto, à medida que absorvemos essa verdade, devemos nos acostumar com a ideia de que, se Deus é consciência e Deus é infinito, então a consciência é infinita. Tudo o que existe deve existir como forma ou formação da consciência, de modo que deve ser tão espiritual quanto a própria consciência, deve ser tão infinito, tão eterno e tão onipresente. À medida que adquirimos essa percepção, trazemos o corpo como Jesus fez e dizemos: eu não sou um fantasma, sou eu aparecendo com o meu mesmo corpo. Coloque a mão e sinta a ferida da lança, é o mesmo corpo. Se você concorda que o corpo de Jesus, ou o corpo do Cristo, é espiritual, você terá que concordar que qualquer corpo, independente de sua forma, é espírito, consciência e, portanto, infinito. Com essa aceitação e percepção, você descobre que o corpo está sendo constantemente renovado. Em vez de ser um pedaço de matéria desgastando, é consciência continuamente se desdobrando e revelando-se a si mesma. O corpo é renovado minuto a minuto, à medida que ganhamos a consciência de que Deus é a consciência do indivíduo e que a consciência está sempre se desdobrando e revelando-se em e como formas individuais. Essa percepção revela a imortalidade do corpo. Eu e meu Pai somos um. Espírito e corpo são um. Quando entendemos a unidade e vemos que nosso corpo é nossa consciência formada, então superamos a crença mesmérica do mundo sobre o corpo. Nós, como consciência, mantemos nosso corpo em saúde, harmonia e juventude. Não haverá envelhecimento na percepção de que a mente e o corpo são um. Estamos lidando com Deus, que é um. Nós estamos lidando com Deus como consciência. O corpo deve ser tão infinito quanto a consciência. É material esta consciência? Não. Então não pode ser dividida. Você não pode pegar o espírito e medi-lo em uma forma material. Você deve elevar a consciência mais para dentro da ideia espiritual, entrando em meditação. Devemos superar a crença da finitude dos números. Não há números em Deus. Há sim apenas um número. Nós devemos ver o que significa ter infinitas formas e variedades do um. Nós devemos ver a unidade infinitamente formada. Não devemos ver o corpo como algo separado. Nós devemos alcançar um sentido espiritual do corpo através da meditação. Pergunta: quais são as técnicas de meditação? Resposta: a única técnica que funciona para mim é não prestar atenção a nenhum pensamento que vem e vai. Deixe-os vir e deixe-os ir, não honrando-os com sua atenção. Eles são pensamentos do mundo. Sente-se com sua mente centrada na pergunta: o que é Deus? E mantenha-a aí. Se os pensamentos perturbam ou se intrometem, traga sua mente suavemente de volta à pergunta. Seus períodos de meditação se desdobrarão, se desenvolverão e crescerão com a prática. Faça uma pergunta em sua meditação: o que é Deus? O que é o Cristo? O que é o homem espiritual? Qual é o sentido espiritual de suprimento? O que é o sentido espiritual da harmonia ou da paz? Pergunta: quando você está meditando, você usa afirmações positivas ou você permanece em silêncio, mantendo o pensamento em alguma pergunta ou em uma única ideia? Resposta: quando meditar, faça uma pergunta e pondere. Enquanto você pensa, de repente, você sente a si mesmo na consciência de Deus. A partir desse momento, ouça. A meditação real é apenas ouvir. Tudo o que o resto é para o propósito de chegar a esse ponto de escuta. Quando você está escutando, você está meditando. O objeto da meditação é abrir a consciência para Deus. Não há outro objeto. Nós não meditamos com o objetivo de ver ou ouvir alguma coisa.
É verdade que muitas vezes uma declaração vem a nós, ou uma luz que seja vista. Às vezes também, uma pessoa é completamente cercada por luz ou ele encontra seu quarto cheio de luz. Pode ser que ele receba uma comunicação direta em linguagem bíblica ou metafísica, ou de alguma forma absolutamente original para si mesmo, mas nada disso é necessário. Deixe-me explicar isso novamente, porque a meditação é tão importante nesse trabalho. Todo o objeto da meditação é abrir a consciência. Você não precisa experimentar nenhum fenômeno oculto. A única razão pela qual temos um processo de meditação é porque no nosso mundo ocidental, muito poucas pessoas foram ensinadas a se voltarem para Deus, ficarem quietas e ouvirem a Deus. Estamos tentando, através da meditação, reverter essa situação. Estamos tentando aprender a dizer como fez Jesus: eu de mim mesmo nada posso fazer. O Pai que habita em mim, Ele faz as obras. A técnica de meditação é o processo pelo qual nós abrimos nossa consciência e deixamos o Pai entrar e assumir o controle. Não há virtude em dizer: o Pai faz as obras, se você não tem um Pai para fazê-las. As condições melhoradas no mundo exterior são a resposta direta à abertura de sua consciência, pedindo ao Pai para entrar. O Pai não precisa fluir com palavras. Nem sempre tenho resposta em palavras. Às vezes é apenas um sentimento. Eu sei. Eu sei então que o Pai está lá. Qualquer coisa que transmita o sentimento da presença de Deus é tudo o que é necessário. Às vezes, esse silêncio dura apenas 1 minuto ou meio minuto. Depois de ter meditado por algum tempo e ter aprendido a voltar-se para a orientação divina, você pode achar que a meditação se tornou habitual e que você não precisa se sentar para meditar antes de dirigir seu automóvel, caminhar até o escritório, limpar a casa ou atender a qualquer negócio que apareça. Tudo o que você precisa fazer é olhar para cima e sorrir, e descubra que isso abre sua consciência. No início, pode não funcionar tão rapidamente, então nós usamos esse processo de meditação para limpar o caminho. Depois de chegar a esta segunda etapa, não é necessário então parar e sentar-se tantas vezes para meditação. É o suficiente para manter esse ouvido de escuta aberto. Eu sempre enfatizei: não faça leitura demais. Quando você chega a uma passagem que se destaca no que quer que seja que você esteja lendo, sente-se e medite sobre isso. Pondere sobre isso. Obtenha o significado interno disso. Precisamos de iluminação interior em relação ao mundo exterior. Quando abrimos nossa consciência, nós o vemos como é. Nós não mudamos isso. O mundo exterior já é espiritual e perfeito, já é a manifestação da consciência, mas estamos vendo através de um vidro, sombriamente. Conforme a iluminação vem a nós e nós vemos com visão interior, deixamos de estar entre aqueles que têm olhos e não veem, que têm ouvidos e não ouvem. Nossos olhos interiores começam a discernir a realidade. Nada muda no mundo. O mesmo velho mundo continua, mas agora de uma maneira mais harmoniosa. Nós não vemos o que o mundo chama de anjos correndo por aí, mas as pessoas que encontramos são anjos para nós e então nos tornamos anjos para elas. Jesus disse: o reino de Deus está dentro de você. Isso não é literalmente verdade, mas a verdade é que você é o reino de Deus. Veja o reino de Deus como consciência e como consciência formada. Não é nem externa e nem interna, é ambos. Em certo sentido, certamente está aparecendo externamente, como por exemplo, nas pessoas que estão aparecendo para nós. Mas espiritualmente, eles não são externos a nós, eles são uma parte de nossa própria consciência. Ou de que outra forma estariam cientes delas? Estamos vivendo no que parece ser 2 mundos, o humano e o espiritual. Somos informados que estamos neste mundo, mas não somos dele. Jesus disse: não peço que os tire do mundo.
mas que o mal seja tirado do seu conceito, que o eu seja tirado do seu conceito. A consciência não pode ser confinada em nada e ser infinita. Então, na verdade, a consciência sendo infinita é a entrada e a saída de tudo que existe. Então, essa consciência está sempre sendo manifestada como criação. Está nisso, é disso e como isso, mas na verdade é consciência aparecendo. É como se pudéssemos pegar essa sala cheia de ar e fazer formas fora do ar. Essas formas ainda seriam ar e não estariam dentro ou fora do ar. Literalmente seriam formas de ar. Assim é com a consciência. Consciência é uma substância infinita. Porque a consciência é infinita, suas formações, que nós chamamos criação, devem aparecer infinitamente, porque a própria substância de que elas são formadas é infinita. Isso não é verdade sobre a mente de um compositor? Não é a sua consciência da música aparecendo em infinitas combinações de notas? A consciência de um matemático não aparece em infinidade de números e combinação de números e fórmulas, ou o artista pintando com centenas e milhares de ações de conhecimento artístico aparecendo como pinturas? O mesmo é verdade sobre essas palavras que você está lendo. Elas não são a própria consciência da verdade em si mesma, aparecendo numa infinidade de palavras, frases, declarações, exemplos, parábolas e ilustrações? Essa mesma consciência da verdade pode continuar a escrever centenas, milhares de livros, se o egoísmo não entrar para fazer o escritor pensar que ele o está fazendo por si mesmo. Contanto que eu possa manter minha consciência aberta à unidade da mente e deixar fluir, não há limite para os livros que podem ser escritos sobre o assunto da verdade. A verdade, sendo infinita, deve ser infinitamente expressa. É melhor deixar a verdade se desdobrar como sua consciência, em vez de abordar este estudo a partir de um ponto de vista puramente intelectual, questionando cada afirmação à luz da razão humana. O maior ensinamento vem do desenvolvimento interior. Esteja disposto a ser ensinado por Deus. É por isso que eu enfatizo tanto a ideia de meditação, de desenvolvimento interior, de Deus aparecendo como sua própria consciência individual. Essa é a razão pela qual eu também peço que você não leia páginas e páginas de livros de capa a capa sem parar. Leia até que algum tipo de ideia se desenvolva e desdobre-se. Então, pondere isso e deixe a luz da verdade vir de dentro. A verdadeira função de um professor é libertar o aluno do professor. Isso pode ser feito apenas na medida em que você aprende a deixar essa verdade se desdobrar. Tudo o que é dito intelectualmente não será eficaz no ensino espiritual. Ninguém pode te dizer o que é Deus. Eu posso dizer a você que Deus é consciência infinita revelando-se, mas seria pura loucura você achar que eu lhe disse o que Deus é. Você saberá o que Deus é somente quando esse conhecimento se desdobrar para você de dentro. No mundo ocidental, não fomos ensinados a voltarmos para dentro. A experiência é nova para a maioria das pessoas. Alguns aprenderam certas declarações, afirmações e negações. Eles não foram ensinados a ir para o reino de sua própria consciência. A maioria das pessoas não são treinadas para meditar, mas eu sei disso. Não há ensinamento real de fora. O único professor que pode provar qualquer valor duradouro em sua vida é aquele que pode levá-lo de volta ao reino da sua própria mente e ao reino da sua própria alma, e ali deixar o divino infinito se revelar. Minha função não é tanto ensinar a mensagem da verdade. No entanto, é importante que você se lembre de 3 pontos da mensagem: a natureza de Deus, a natureza do ser individual e a natureza do erro, pelo qual estamos lutando para sempre neste mundo humano de pecado, doença e morte, falta e limitação. Então aprenderemos não tanto a combatê-los, quanto a enfrentá-los, vendo através deles. Quando você entende a natureza do tratamento e da oração, você experimenta a natureza do Cristo. O Cristo não é nada no caminho das palavras,
é um sentimento, é uma garantia da presença. Ela vem de nossa própria consciência através da meditação e do desdobramento. Então você experimenta Deus se desdobrando como sua própria consciência individual, e este é o propósito do caminho infinito.